Pitaqueiros e pitaqueiras do meu Brasil, a gente está aqui em mais um episódio desse podcast que promete te atualizar de tudo que aconteceu durante essa semana. Eu sou a Tati Ferreira. Eu sou a Aline Prado. E a gente está aqui hoje porque a gente sabe que quando a farinha é pouca, Aline... Meu pitaco primeiro. Sejam bem-vindos ao 4º episódio de Farinha Pouca, Meu Pitaco Primeiro, direto dos estúdios Mood em São Paulo. Isso, e hoje nós temos várias notícias. A gente vai falar sobre herança, vamos falar sobre maternidade, que não deixa a gente sexy. O que mais que a gente vai falar, hein? A gente vai falar sobre pepeca influencer, a gente vai falar sobre milionários, bilionários que vão à profundidade, se perdem e perdem a vida por lá. Eu diria que esse programa está muito baseado em bilionários e milionários que gostam de se fuder e também, ao mesmo tempo, num vazio existencial que não é completado. Mas vamos para a vinheta que vocês vão entender tudo isso daqui a pouco. E voltando da vinheta, a gente estava falando sobre profundidade, a gente está trazendo uma mulher muito incrível, assim, tem um termo que eu amo que é Pussy Power. Isso. Que eu te acho muito Pussy Power. Eu sou a própria Pepeca da Cláudia, eu sou. Pepeca da Cláudia, você é a Pepeca da Cláudia? Eu não sei. A gente vai explicar para você que não está entendendo o que é Pepeca da Cláudia ao longo desse programa, mas a gente está... O que é Pussy? Pussy é a periquita, a nossa senhora ali, a periquita aqui que nos atua, mas a gente vai falar sobre uma mulher que é mãe, é atriz, é influenciadora giga, sabe? É modelo, escritora. Morou em vários continentes, me chama de divina com uma frequência que eu acho maravilhosa, e inclusive. Ela tá certa. Tá perfeita, né? E teve o parto mais veloz do YouTube, não é mesmo, Nayumi Goldoni? Muito obrigada, muito feliz de estar aqui no 4º episódio. Gente, isso é uma honra. Adorei. Muito bom estar aqui. Ai, que bom. A gente ficou muito feliz que você veio, inclusive, porque a nossa primeira notícia é sobre você. Não é necessariamente dessa semana, porém, fala bastante sobre você aqui, ó. Te elege como uma das 5 influenciadoras que falam sobre maternidade real. E aí, ela diz um pouco sobre o que você fala. Mas a gente quer escutar de você também. Me conta mais. Como que você... É de 2023. Eu olhei de quando é? 2023, a primeira influenciadora que foi citada foi a VTube, que está falando muito sobre maternidade real. E aí você já vem lá como segunda influenciadora falando sobre maternidade real e você traz muito isso, né? Eu trago e eu acho importante. Primeiro porque agora é mais comum, né? Como grandes nomes, grandes pessoas estão falando sobre isso, mas 6, 7 anos atrás não era ainda tão comum. E eu senti um impacto muito grande. Teve uma amiga muito próxima aqui, quando eu estava grávida, no chá de fraldas, enfim. Ela falou, Nay, deixa eu te falar umas coisas que talvez seja importante você saber. E eu lembro que eu fui embora falando com meu marido, imagina, a gente é muito de boa, a gente é muito leve, vai ser muito fácil. E tudo que ela falou se confirmou, foi uma bomba, assim. É incrível, não vamos desmerecer a maternidade, mas tem um lado muito difícil. E eu vi que eu precisava, eu sempre tive essa coisa de ter que botar para fora. Para mim é fácil essa coisa que as pessoas falam, você se expõe. A gente expõe um tanto da vida, mas tudo é escolhido que nós vamos expor e sempre foi um tratamento terapêutico para mim colocar para fora, seja com amigas, com parceiros, seja nas redes. Então eu comecei a trazer, gente, não dormi nada, estava chorando com o bebê no colo, sentindo um vazio, e comecei a trazer isso dentro da minha forma de ser, porque eu também tenho uma forma leve de viver. Então a gente traz os perrengues, as dificuldades, os meus erros. Eu falo muito das coisas que eu faço errado e acabo aprendendo para ensinar também quem está ali, gente, não passa pelo mesmo. E gosto muito de trabalhar dessa forma. Agora, é interessante que a gente observa também que você, antes de ser influenciadora, você já era uma atriz. E você ganhou uma projeção nacional, midiática, foi interpretando uma mãe em Chiquititas. Sim, foi incrível. E eu não tinha a menor noção, né? Foram alguns anos, sei lá, 5 anos antes de ser mãe. E foi uma experiência linda. Hoje eu vejo que eu tenho algumas características da personagem, mas ela realmente tem uma coisa idealizada, assim, porque eu perco a paciência muito. Normal, né, gente? Convenhamos, super normal. Eu sou uma pessoa, como mãe, eu tenho muita dificuldade nessa coisa do controle emocional. Eu sou calma, eu sou aqui, e daqui eu vou para cá.
E essa é a minha grande missão como mãe, é aprender a manter um pouco mais o meu centro, porque como é que a gente vai cobrar das crianças, né? Tipo, vamos aprender um controle emocional, se você não tem. Então, é uma luta minha constante. E Chiquititas foi, assim, a minha grande mudança de vida. Foi um trabalho fantástico, incrível, e que eu sou muito grata até hoje. Fiz a mãe da Mili, gente. Fiz a mãe da Mili. Maravilhosa, perfeito. E quando eu digo que você me chama de divina todo dia, é porque você tem um Reels que, com certeza, você já deve ter recebido ele. Espero que você tenha recebido, porque ele é super elogioso e eu acho que deixa a gente num lugar de muito aconchego, assim, que é você falando ao telefone e olhando para a câmera e falando, não, tem uma mãe divina me assistindo e tal. Gente, vocês precisam conhecer. Vai lá no perfil da Nai para você ver do que eu estou falando, que está, inclusive, fixado lá. Tá, e ela tem vários vídeos que viralizaram, tem um outro também que eu amo, que é quando ela mostra uma jornada da vida. É ela, assim, hoje, uma mulher de sucesso, encontrando com ela do passado, assim, sabe? Estudante ali, e quando elas se encontram, e aí uma fala para a outra, assim, a de sucesso de hoje fala que deu certo, deu certo. E é isso mesmo que você sente hoje na vida? Eu acho que sempre que a gente para e olha para trás, porque tem momentos em que a gente se sente perdido. Inclusive, quando eu gravei esse vídeo, eu estava num momento, tipo, o que está acontecendo nesse momento, como a gente estava comentando dos bastidores, que há muita mudança no mercado como criadora de conteúdo, e eu estava sentindo uma mudança muito grande. E sabe quando você está descrente de você? E aí eu comecei a olhar para trás. E aí eu penso, onde é que eu estava há 10 anos? Onde é que eu estava há 5 anos? E aí você começa a elencar, e eu gosto de fazer, às vezes, esse exercício quando está mais difícil. O que eu consegui que eu sonhava? Aí eu anoto num papel para olhar e falar, tá, não, então eu realmente alcancei algumas coisas, é possível. E eu tenho certeza que daqui a 5 anos eu vou estar em outro lugar, eu vou ter orgulho de quem está aqui hoje, embora a gente passe por uns perrengues que são reais. O tempo todo, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E me conta, o que você mais gosta de dar pitaco? Ai, vida amorosa das pessoas. Amigas, adoro. As pessoas adoram me pedir conselho sobre isso e eu adoro falar sobre relacionamento. Vida amorosa e vida horrorosa também. Porque a gente vai para uma notícia de vida que não seria tão amorosa, seria quase... também não sei se seria horrorosa, mas é uma vida muito polêmica, que nós vamos falar agora sobre como é diferente essa abordagem da traição masculina da traição feminina. Errei, diz Neymar em pedido de desculpas para a namorada após suposta traição. E esse foi um dos assuntos trending topics da semana, uns assuntos que ganhou muito a rede, porque, para quem não sabe desse assunto, quem está chegando, o Neymar foi visto, jogaram nas redes, ele com a mesma roupa, traindo, assim, tinha saído de uma traição e com a mesma roupa depois ele ia encontrar com a Bruna, a mulher dele, que está grávida. Em princípio, estava assim, suscitando se era boato, se não era, depois foi confirmado. E ele veio a público pedir desculpas, com um pedido assim, fiz isso por vocês 2 ou 2 e por sua família. Justificaram o injustificável, não precisava, mas eu preciso de você na nossa vida. E um texto muito bonito, um texto muito poético. Não sei, às vezes tenho dúvida se foi escrito por ele ou pela assessoria dele, mas num caso que eu tô louca para ouvir o que Tati e o que Naomi tem a dizer sobre esse textão bonito, mas... Eu tenho muita preguiça, vou te confessar, porque, nossa, na hora que eu vejo coisas sobre o Neymar em polêmica de comportamento e não sei o quê, cara, só joga seu futebol, tá ligado? Toda vez é uma pataquadra danada, é polêmica atrás de polêmica, o cara juvenil, parece que age como uma criança de 12 anos. Ah, mas tem todo o histórico, ele é um cara com muito poder, muito dinheiro, muitas oportunidades, que às vezes não tem o acompanhamento... Eu já cansei, eu já não estou nem aí, entendeu? Já não aguento mais. E é importante falar que isso só veio à tona porque a suposta amante, né? Vamos usar bastante suposto para ninguém levar um processinho. Ela que jogou tudo na rede. Ela depois... eu não sabia que ele tinha namorada. Quando eu descobri que ele tem uma noiva e ela, inclusive, está grávida, eu achei um absurdo e resolvi contar todas as coisas. Eu penso assim, pessoal, muito bonito esse texto que você fez... Eu ouvi dizer, claro, tudo supostamente, mas que houve ali reunião de gerenciamento de crise e que foi instruído a fazer isso por causa do leilão, inclusive,
Que foi na sequência. Então, precisava dar uma limpada ali para que rolasse o leilão. Supostamente, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, mas eu achei muito conveniente. Que é um leilão beneficente, inclusive, assim, que com muita gente muito famosa que frequentou esse leilão, que ocorreu poucos dias depois. Então, precisou fazer esse gerenciamento de crise, até por conta de todas as marcas que estariam envolvidas também nisso. Sim. Mas eu acho que quando você dá muito poder para uma pessoa, quando uma pessoa, enfim, consegue esse poder, como a gente vê a gente se perdendo. E como é triste, aí eu fico vendo assim imagens depois, eles nesse leilão juntos, e todo mundo falando, não, radiantes, felizes. Eu me imagino no lugar de uma pessoa que passou por isso, cara, eu ia estar sorrindo, eu ia para os bastidores e eu ia me acabar chorando. Eu ia pensar o quanto vale a pena tudo isso que você está passando. Você está passando por cima de você, dos seus princípios. Cada um pode ter seus acordos. Falaram de acordos, vocês viram isso, também? Isso, O Erlan Bastos deu uma nota falando que, na verdade, ele e a esposa, a Bruna, eles têm uma espécie de acordo de contrato em que eles podem ficar com outras pessoas desde que não se torne público e que não seja exposto e que um não tenha conhecimento do outro. Eu acho um acordo que saudável para ser feito, baseado no histórico do Neymar especificamente, mas, nesse caso em específico, a gente configura enquanto traição mais uma vez, porque ele traiu um acordo, se é que esse acordo existe e tudo mais. É a lealdade, né? É o que eu falo, não é só fidelidade. Se você fez um acordo que permitia uma infidelidade, você não foi leal ao acordo. Então, já está errado só por aí. Eu acho muito complexo. E vocês aceitariam um acordo assim? Não. Eu não conseguiria. Mas fato que não, e nem com muito dinheiro. E aí tem essa questão também de que é, né? Porque tinha muito dinheiro. Mas dentro dessa história, acho que a gente faria um podcast até inteiro, assim, destrinchando esse case Neymar, case jogadores, que a gente até pode abrir para outros jogadores, mas também como existe uma flexibilidade, como existe uma aceitação da traição masculina e não existe da feminina, e como o tempo todo as mulheres são colocadas em posição de vidraça, recebendo pedradas, porque essa atual Bruna recebeu as pedradas, a ex-Bruna, que não tem mais nada a ver com esse rolê, recebeu pedrada porque falaram nas redes que nem para ser corna ela serviu no Olha o nível que o povo chega. Nesse nível. A gente vai falar muito sobre profundidade, diversos aspectos nesse programa, tá? Nesse nível de profundidade, assim, que as pessoas estão indo, de crueldade que as pessoas estão indo. E aí, enquanto isso, os parceiros, os homens, assim, muita gente, inclusive muitas mulheres também, falando que bom, que nobre que ele veio fazer uma carta aberta, que ele veio fazer esse pedido de desculpas e que se ela aceitou, tá tudo bem. Dias depois também eles foram padrinhos de um casamento juntos, o Neymar e a atual noiva dele, e ele ficou de um lado, ela do outro, assim, destacados, e ele estava com uma cara de muito preocupado, o tempo todo mexendo no celular durante a cerimônia, e ela com uma cara de papel, assim, sabe? Mas se você quer saber com quais homens não se envolver, tá muito fácil, né? Você entra no perfil do Neymar agora, vai lá nessa foto dele de desculpas e faz uma limpa ali em quem que é que... Porque, cara, o que apareceu de amigo, de parça, para dar os parabéns, para falar o amor vence tudo, e não sei o que. Que eu também acho que faz parte do gerenciamento de crise, porque talvez muita gente nem saiba, mas existe uma profissão de um gerenciador de crise para celebridades desse nível. Existe uma equipe que senta e discute isso, gente. Claro, é muito louco. Neymar é uma grande marca. Sim. Isso. E aí vem o julgamento moral, que não necessariamente tem a ver também com o relacionamento dele especificamente. Às vezes é como a população vai enxergar isso e o quanto de contrato vai ser mitigado por causa dessa questão. E ninguém impede dele ir nos grupos do WhatsApp e falar, velho, dá uma força lá para mim. E, embora eu acredite que ele nem precisa disso, porque a relação ali de poder é tão grande e pode respingar tanta coisa positiva para quem está em volta, que a pessoa, por conta própria, já vai lá deixar o coraçãozinho, o like. É isso mesmo, irmão, você arrasou, tem que fazer o pedido de desculpa. Às vezes até se autopromovendo só nessa parceria. Os tiradores de selfie de saco, né? Que tá ali o saco do Neymar e estão ali bem do lado tirando uma selfie próxima. Mas e aí quando a gente amplia e a gente abre esse leque para fazer uma análise maior, então só nessa semana teve esse caso do Neymar, teve o retorno à polêmica também dos casos do Robinho e do Daniel Alves.
São 3 jogadores de futebol. O Robinho, que foi envolvido num estupro coletivo. Aí, vamos falar de Daniel Alves. Primeiro, Daniel Alves diz que perdoa a vítima em primeira entrevista após a acusação de estupro. O jogador pede desculpa à sua ex-esposa. Muitos jornais estão trazendo como esposa, e ele, quando faz o pedido de desculpa, ele ainda coloca a Joana ainda como lugar de esposa e fala ainda que deseja que seja para sempre, e esclarece o ocorrido na discoteca. E é bem interessante que essa notícia tenha vindo do site do Lance, que é um site de esporte, porque geralmente a gente, quando observa esse site de esporte, ou eles abraçam numa defensiva o atleta, ou eles se mantêm numa neutralidade, falando apenas da função atleta, entrando pouco nessa vida, permeando pouco nessa vida pessoal dele. Mas eu acho que eles acabam ficando sem escolha, né? Porque está acontecendo tantos casos e está repercutindo tanto, e tem um peso tão grande da população, e às vezes até da própria torcida em cima, que eles vão ter que falar disso, porque senão vão falar de quê? Eu acho que tem que ser cada vez mais a torcida. A gente tem que se fortalecer nisso para que deixe de ganhar palco do lado errado, né? Como agora o Daniel Alves. Será que ele pensa que vai voltar para os campos ainda? Cara, será que ele acha que vai ter esse retorno? Mas eu não tenho dúvida de que certeza. ele deve pensar ainda, né? Porque quando a gente compara com o caso do goleiro Bruno, por exemplo... Que voltou, estava operando ainda, mesmo que seja num time pequeno, ainda estava cumprindo a mesma função de antes. É muito triste, né? Porque, inclusive, um outro caso recente foi o do Cuca, treinador do Corinthians, que acabou sendo desligado depois de algumas semanas trabalhando por pressão pública, não necessariamente da diretoria. Mas quando a gente olha o caso também Robinho... O Robinho também, essa semana, estourou uma notícia. Na verdade, vieram à tona vários áudios dele para os amigos que participaram do estupro coletivo que ele cometeu na Itália, pelo qual ele já é condenado e só não foi preso porque não volta para a Itália de jeito nenhum, e o Brasil não extradita brasileiros. E nesses áudios, ele está sendo muito descritivo em alguns aspectos de uma maneira aberta, assim, com todas as palavras possíveis, dizendo, inclusive, que ele não chegou a transar com a menina, que ela só chupou ele ou coisa parecida. Ele fala para um dos passos, falando assim, o cara fala que você, só coloquei o pau, desculpa os termos, gente, mas eu coloquei o pau na boca. E aí ele fala assim, mas pau na boca não é transar. E fica tranquilo, se ela realmente for, ela não vai seguir com isso, mas se ela seguir com isso, vai dar tudo certo no final, algumas coisas parecidas. Ou seja, a certeza da impunidade, ela permeia todos esses âmbitos, do crime especificamente, mas também das questões morais aqui. E aí, voltando para o caso do Neymar, um recorte importante que eu achei que foi trazido à tona é o de gênero. Porque muita gente fez a comparação com a Luísa Sonza. Eu vi uma outra comparação de como se fosse a Bruna que tivesse traído. Tipo, o mesmo texto... Só que, desculpa, eu sou uma mulher grávida, eu errei, é por causa dos meus hormônios. Tinha até esse muito louco. vislumbre. E aí, assim, quando a Luísa Sonza, assim, que não foi comprovada até hoje essa traição da Luísa Sonza com o próprio Whindersson, com o Whindersson Nunes, o Whindersson assume, que também manteve um silenciamento durante muito tempo. Assim, muito confortável para ele. Muito confortável, enquanto ela era massacrada, assim, sofria de todo um linchamento virtual. E aí, assim, que nunca foi comprovado nenhuma traição, e ela foi massacrada e é até hoje massacrada. Enquanto o homem, quando trai, assim, tá tudo bem. E parabéns, assumiu seu erro. Assumiu o seu erro. Mas aí, nessa história, é que eu tô falando que essa história, assim, esse case, jogadores de futebol, e assim, vamos lá, são 3 homens negros que vieram de uma condição social, assim, de pobreza, que conseguiram ascender socialmente e ascender como um foguete. Não gosto de bater em homens pretos, porque eu acho que o mundo já bate demais, mas a gente começa a observar, e é importante demais que a gente fale sobre essa questão de masculinidade tóxica, estrutural, especialmente também em homens pretos, quando a gente percebe a notícia, por exemplo, que é uma das últimas, é do pai do Neymar, que recebeu voz de prisão porque ele estava construindo um lago na casa e foi a polícia ali ambiental para impedir que ele continuasse a construção, levando tudo. E ele ataca verbalmente com o dedo na cara de uma policial mulher.
Então, a gente vê como isso é algo de herança e que tem que ser, assim, tem que ser falado, sim, apontado, levantada essa discussão, para que a gente não continue, que a gente não tolere. Na década de 90, era maneirão ser bad boy. Somos bad boy, isso não tem nada a ver. Cantica a gente esse rap, que era o Edmundo, Romário, que eram os caras da porrada, que iam, bebiam e tal. E aí, depois, mudou um pouco desse lance dos jogadores de futebol. Eles ficaram um pouco mais profissionais, mas esse lance da sexualidade, agora, por exemplo, está super latente. Acho que as mulheres, aos poucos, elas começam a ganhar mais coragem de expor também. Ainda é pouco para tudo que acontece, mas eu acho que, aos poucos, a gente começa a ver que tem um espaço para a nossa voz, para a gente dizer o que acontece, para o que a gente sofre. E o caso do Daniel Alves, por exemplo, a vítima não quis que ninguém soubesse o nome dela. Ela não queria mídia. Ela não queria notoriedade. Ela não quer. Ela quer só resolver essa questão, que foi um abuso. Então, é importante a gente pensar nisso também. E no caso dela especificamente, teve a coisa de... Tentaram fazer um acordo de dinheiro com ela. E ela falou, não quero acordo. Eu quero que ele passe por todos os processos e seja penalizado pelo que ele fez. Então, a primeira coisa que geralmente o pessoal fala é... ela só está atrás de dinheiro. Bom, nesse caso aqui especificamente, está bem claro para você que não. E ainda, trazendo para o recorte de gênero, uma outra coisa dessa notícia do Neymar é que começaram a contabilizar quanto tempo ele tinha passado em cima da... Tipo, pegaram as mensagens dele com a menina e falaram, nossa, ele ficou lá só 40 minutos, em 40 minutos esse cara não faz nada e tal. Que é uma coisa da masculinidade, né? De querer comprovar ou não a masculinidade do cara. Que leva a gente para a nossa próxima notícia, que é sobre o Gugu e a disputa da herança, que tem muito a ver com as questões de masculinidade, sexualidade. O Fefito, inclusive, fez uma coluna falando sobre isso, onde ele diz que, com fanatismo e homofobia, Carta para Gugu é triste relato da sua vida. O que aconteceu foi, durante essa semana, eles estão nesse processo já de disputa pela herança já tem alguns anos, desde que o Gugu faleceu, e nessa semana partes do inquérito vieram a público e existe uma carta que a Rose, viúva do Gugu, eu ia falar ex-mulher, mas não é ex-mulher, viúva, ela fez para o Gugu em algum momento, onde ela fala que gostaria muito que ele fosse um homem que não gostasse de outros homens e que ela reza, ora e faz isso e aquilo todo santo dia. Quando eu falo isso e aquilo, é coisa de espiritualidade mesmo, para que ele goste dela, não goste de outros caras, e que ela se sente muito sozinha, que ela gostaria que ele desejasse ela sexualmente e tudo mais. E toda a história do Gugu pós-morte, ela vem da questão da herança, mas vem muito também das questões dos relacionamentos que ele foi tendo ao longo do processo, né? Surgiu um filho novo aí também, que não sabe se é. Tem muita notícia surgindo também o tempo todo, e essa notícia está surgindo, por exemplo, agora eu também penso, por que esse timing, né? Por que agora? Porque agora a justiça está batendo martelo de que a Rose não tem direito à herança, já que o próprio Gugu já tinha deixado de fora, porque eles já tinham, e a gente está falando tanto de acordos, né? Acordos entre mulheres e homens, a gente falou do acordo, aí possível acordo da Bruna, atual noiva do Neymar, e a gente está falando agora sobre esse acordo, e como que as pessoas vão se sujeitando a coisas por conta de status, por conta de grana, e passando por cima dos seus valores, e que, para ela, fica bem notório de que ela está passando por cima desses próprios valores quando ela escreve uma carta como essa, de que ela gostaria que o Gugu não fosse, que não fosse gay, né? E é muito louco como isso como tem tanta coisa pipocando nesse momento. Eu não estava sabendo dessa história de até um filho. Agora, eu acho que quando a pessoa tem muito dinheiro, ele se preparou para uma possível... É óbvio, foi um acidente, mas, assim, ele preparou o seu testamento, não sei como chama nesse caso. Testamento mesmo. Então, a vontade dele, eu acho que é a primeira coisa que tem que ser respeitada. Tinha um relacionamento X, Y... Mas, às vezes, quantas vezes você não está num relacionamento que você já está meio estranho? Que isso a gente nunca vai saber como estava o relacionamento dele com um possível namorado, com ela, porque são coisas entre quatro paredes ali. Agora, se ele fez o seu testamento, ele sabia o que ele queria, eu acho que isso deveria ser mais respeitado que tudo, e essas coisas não deveriam nem vir a público. É tão triste. Depois que morre...
todo mundo fica ali. Mas os próprios filhos, teve uma briga entre os próprios filhos, sabe? Assim, de um lado ficou o filho mais velho e do outro lado ficaram as meninas que querem desfrutar e estão também num desfrute de deslumbre também, muito novas, por conta de quererem mais dinheiro, e o menino ficou do outro lado. Quer dizer, assim, a cada momento vem uma nova informação vem vindo à tona dessa morte do Gugu, mas a gente está falando, o Fefito fala sobre fanatismo e homofobia, eu falo sobre vazio existencial de muitas coisas ali. E como a Tati estava falando, assim, de um homem que não pôde assumir a sua sexualidade em público, mas também, por que a gente também tem que assumir a sexualidade em público, né? Mas no caso dele era ainda pior, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem alguma liberdade, as pessoas se sentem mais confortáveis de mostrar o que são e o que elas querem para a vida e etc. Mas uma coisa que me chama a atenção nessas duas notícias é que a gente fala muito em acordo, e aí parecem acordos muito mirabolantes esses dois, né? A gente vai ficar junto, mas você trai e não me conta. Trai, muitas aspas no trai, porque é um acordo. Ou então, você vai ser a mãe dos meus filhos, mas eu não tenho nenhum relacionamento com você. Na carta, inclusive, ela diz que se sente sozinha, a coisa toda de querer que ele procurasse ela sexualmente, apesar de ela poder procurar outros caras, mas ela não quer outros caras, ela quer ele. Mas a verdade é que, aí vocês me confirmem se eu estiver errado ou não, que dentro dos nossos relacionamentos heteronormativos e sem esses acordos mirabolantes, a gente também tem certos acordos que muito provavelmente não vai valer para outra pessoa. Por exemplo, os meus acordos talvez não valham para você, não valha para a Nayumi, do mesmo jeito que de Cada vocês relação tem não. um código diferente. E são códigos que são renovados ao longo também de toda uma relação. Sim. Mas, nesse caso, o código, assim... Quando bota grana também na parada, gente... Eu não sei nem... A gente fica falando de coisas que a gente não tem nem noção. Às vezes eu fico, né, de quantidade, eu fico pensando, daqui a pouco, nossa, o Neymar, o Gugu, são cifras inimagináveis. Aí a gente fala, tá ali no testamento, se contente, né? O que eu falei, é isso, tá ali o que ele quer. Aí são, sei lá, é uma quantia que a gente nem imagina e alguém vai ficar totalmente de fora. É isso, né? Entra e mexe. Mas eu estou aqui pensando um acordo super básico na minha concepção, que eu vi você fazer com o André, e vocês falaram sobre isso numa live outro dia, e que muita gente não consegue fazer o mesmo acordo, é da criação dos filhos, por exemplo. Eu vi você falando que você viajou, primeiro o André viajou e você cuidou das meninas. E aí você viajou e ele ficou com as meninas. Olha o quanto é básico esse acordo, e ainda assim, às vezes, as pessoas não se sentiriam confortáveis ou não têm a condição de estabelecer esse acordo dentro do seu próprio relacionamento. Eu boto fé que muita gente ficou embasbacada, né? Sim, não, e falaram coisas totalmente opostas. Tipo, nossa, meu marido não consegue, até comentei na live, não consegue ficar com meu filho de 5 anos. Ele diz, não sei cuidar direito. E eu até comentei... Não sei, não tento. Não sei, não tento, porque eu falei, gente, mas pega uma babá que nunca viu seu filho e explica ali onde fica a comida, a roupa... Ela vai resolver. Agora, o pai, uma criança de 5 anos que não precisa amamentar, que tem, né, não usa mais fralda, e o pai não consegue cuidar direito. Eu falo, gente, calma, vamos rever as coisas aqui, porque tem algo errado, não é possível. Mas é muito interessante, porque isso até dá gancho para o nosso próximo assunto, que é falando sobre maternidade e sexualidade da mulher, que é algo que eu vejo, acompanhando vocês duas nas redes, que vocês trazem muito também sobre esse assunto. A Luana Piovani disse que a maternidade mata a mulher. Ela deu uma entrevista para o Caderno Ela, do jornal O Globo, e falou que não tem nada de sexy em ser mãe. Tem coisa... Tem. Ser mãe, diria que não, mas eu acho que... Eu vou falar da minha experiência. Cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. O começo, em especial... Você se olha, eu lembro assim de eu olhar para meu marido dormindo, eu com a bebê no colo, com uma camiseta, porque era inverno, uma camiseta velha, toda errada, não dormindo a noite inteira, amamentando, de vez em quando vazava o leite. E eu olhava e falava, será que um dia eu ainda vou ser interessante? Será que, para o mundo, será que eu tenho algo mais a falar? Porque eu só sei trocar fralda, aí eu ponho roupa para lavar, aí eu faço comida, aí... A gente entra num buraco por um período. Eu entrei, falando bem, porque eu sei que cada maternidade é uma, mas eu entrei num lugar que eu falei, que difícil que é sair daqui. Quem sou eu? A gente se perde muito. Então, eu acho que por um bom tempo é difícil, e eu vejo muitas pessoas até
estão casadas, acabam se perdendo nisso. É difícil a gente sair dali e, às vezes, só conseguem se reencontrar como uma mulher sexy quando se separa e volta a se cuidar e aí conhece outra pessoa. E é uma pena que ela precisou, pena ou não, dependendo do relacionamento, mas às vezes precisa passar por um grande turbilhão e se separar para conseguir parar, olhar para si, se cuidar do jeito que ela acha importante, não necessariamente tem que ter um corpo X, um jeito Y, mas ela olhar para si e voltar. Porque é uma energia sexual, mais do que um estado físico, como a gente, às vezes, olha, ela é sexy. Às vezes, a mulher ela é sexy só porque ela tem um jeito, uma confiança, e a gente perde um pouco isso. Eu sinto. Vocês são mães? Nossa, como foi? Eu perdi totalmente. Eu recuperei faz 2 semanas. Recuperei faz 15 minutos. Estou contando 2 semanas, 3 horas e 2 minutinhos. Assim, gente, ser mãe não era sexy nem nos anos 60, que é quando era a sua principal função. Eu tinha muito medo de me tornar mãe e virar mãe. Eu Só também. Mãe. Tipo, é isso aqui que eu sou agora. E perder todas as outras identidades. Mas eu acho que isso é impossível. Acontece durante um tempo, porque você é uma simbiose com a criança. Você tinha medo, não, Aline? Eu tinha e tenho até hoje, de vez em quando eu me pego de sutiã bege, de lingerie bege. E eu não estou falando, é uma coisa muito que a Naomi está falando aqui, não é performar para o homem, sabe? Mas é se sentir bem conosco. E quando eu paro para observar, assim, às vezes, tipo assim, cara, tenho que correr, fazer comida, limpar a casa, cuidar do filho. Não que eu tenho um parceiro que tem uma paternagem consciente, que faz tudo. Tipo, eu venho para São Paulo, ele cuida, ele cuida muito, paizão, presente, que também não é um obrigado, é mais do que obrigação que ele faz, mas como eu me pego, porque para a mulher a cobrança é muito maior. E a Luana fala que ela dá o título da mulher polvo, né? Que a gente tem esses tentáculos que faz tudo ao mesmo tempo, e como a gente muitas vezes se perde nesse polvo e fica da cor do polvo mesmo. Nossa, eu sinto muito. Perde esse colorido. Eu, recentemente, tenho falado muito disso porque eu sinto a minha mãe, eu me vi repetindo coisas. A minha mãe é uma mulher que não senta. Ela se incomoda de ficar sentada. A minha tia também. A minha avó era assim. E aí, quando eu paro e penso, por que elas não sentam? Porque dá uma sensação. E ela fala, parece que eu sou uma inútil aqui sentada. Enquanto a minha mãe estava na vida, na nossa infância e adolescência, fazendo tudo, meu pai estava sentado, assistindo o jornal ou o jogo. E a minha mãe lavando louça, fazendo a lição de casa, fazendo o filho dormir, mandando tomar banho, mandando... E eu me vi automaticamente, não foi zero consciente, eu me vi fazendo isso, me cobrando essa... Eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir. E hoje em dia a gente se cobra num lugar profissional muito grande também. É muito bom os lugares que a gente atingiu, mas a gente não quer só isso, a gente quer isso, mas tudo aquilo que já fazíamos. Então, eu me vi repetindo, eu falei, cara, não, eu posso menos, sabe? Eu posso ser menos do que tudo isso, tá tudo bem se eu não atingir tudo. Mas vem dessa cultura do homem sentar e ver o jornal e a mulher tá ali resolvendo a vida. Por que a gente é assim? E eu falei essa coisa de 2 semanas atrás e tudo mais, é muito na brincadeira, obviamente, porque eu entendo que eu consegui voltar à minha identificação enquanto mulher e plural já há algum tempo, mas eu vou falar para vocês que eu estava até discutindo isso lá em casa, de que nos últimos tempos eu entendo que a minha libido melhorou muito, e aí eu comecei a me questionar do porquê que a minha libido melhorou. E as conclusões que eu cheguei foi o seguinte: eu passei por um momento de acolhimento com o Áureo, porque eu estava numa crise existencial muito grande, e aí a gente, nossa, meu Deus, uma treta danada, enquanto indivíduos, e tentando resolver. E um certo dia ele chegou, velho, e ele criou uma bolha em volta de mim, tipo, cara, tá tudo bem. É assim, são fases, vai dar certo. Eu até repito, vai dar certo, nós vamos fazer acontecer, e blá, blá, blá. Acolheu, e a partir daí eu entrei nesse lugar de calma, gente, eu também não preciso fazer todas as coisas, não preciso ser todas as coisas. Outro ponto, essa história de vir para cá gravar o podcast, porque eu saio lá de Uberlândia, a Aline sai do Rio de Janeiro, a gente vem, passa o dia aqui e volta para casa. Cara, eu sou só eu, mano. E vocês precisam ver minha cara nesse momento quando eu falo isso.
Porque é muito louco. Tipo, eu tenho um silêncio. Eu assisto a minha série que eu baixei no ônibus durante 10 horas. Eu fico sozinha. Os meninos aqui ficam chateados comigo porque eu chego, eu vou pro shopping dar rolê e não venho pra cá e tal. Cara, eu tô andando no shopping sozinha. Tem 5 anos que eu não faço isso, entendeu? Isso é surreal. Eu tenho imagens de eu saindo do apartamento que eu morava e eu ficava... O André, até 1 ano e 9 meses, eu fiquei sozinha com a Maela em casa. Então, eu cuidava dela, eu trabalhava, eu gravava, eu editava, eu cuidava da casa e ele trabalhava 3 turnos por dia. Então, foi assim um período intenso. E foi quando eu me perdi, eu falava, não sou mais ninguém aqui. E aí, às vezes, eu saía pra rua e eu olhava... pessoas, sol. Isso, eu tinha inveja do Mauro sair para trabalhar. Elas andam Agora, na rua. a gente está falando de um lugar que somos 3 mulheres casadas ainda com os pais dos nossos filhos. Esperamos que continuemos, beleza, se for bacana para todos os lados. Agora, a gente também tem que parar para pensar da maternidade solo. Isso. Que, pô, tem um monte de mãe que tem que dar conta de tudo e que tem pai ausente. Assim, mães de crianças atípicas. Mãe de criança, exato. Então, assim, tem vários lugares de maternidade bem desafiadores. Que são muito mais desafiadores ainda. Pô, bacana, a gente tá... Não é a sorte também, é a construção e muito diálogo também com os nossos pares aqui para a gente conseguir... E o pau quebrando também, às vezes o pau quebra. E tora na casa de Noca real. Então, assim, para a gente conseguir também transformar os nossos companheiros também em seres melhores e a gente também se transformar nessa mulher melhor... Mas, porra, para quem tá sozinha nesse rolê, por exemplo, a Luana mesmo, ela tá partindo de um lugar de maternidade ali, que ela quebra o pau o tempo todo com o pai dos filhos dela, com Pedro Scooby, de que ela reclama de que ela tá nesse lugar de estar tendo que fazer muito mais pelos filhos enquanto o pai posa. Eu tenho uma coisa pessoal para falar sobre isso. Eu lembro quando eles estavam juntos e já tinham os filhos, eu lembro de posts que de vez em quando eles postavam assim, dela com uma lingerie, com cinta liga. Eu olhava e eu falava, caramba, que incrível, eles mantêm essa sexualidade, esse fogo com 3 filhos. E olha, eu falo muito sobre isso, né? A gente não sabe o que tem atrás, os bastidores de tudo isso. Porque se ela diz que não há nada sexy em ser mãe e ela é mãe há tanto tempo, não é uma coisa que surgiu só agora. Então, onde a gente coloca o que é sexy, eu vi aquilo e eu achava que era sexy, não necessariamente é o que ela considera, e o que podia, de repente, estar acontecendo atrás, e eu me comparando com aquele casal de cinta liga. Eu participei de um programa com ela que a gente falou exatamente sobre isso, e ela falava que ela tinha um horário marcado numa sexta-feira, 9 horas da noite, eles tinham o horário, ela tinha um nome para isso, e eu penso o quanto de esforço que isso não demanda também. E quando eu trago a história do acolhimento e tal, e de se sentir um indivíduo, é porque às vezes a gente se sente muito culpada de não estar entregando o desejo do outro, não estar resolvendo a questão que o outro está demandando, ou que às vezes a gente imagina que o outro está demandando. Porque às vezes ele não está nem desejando nada, nem exigindo nada, mas a gente está numa de, nossa, meu Deus, faz X meses, X semanas, X não sei o quê, eu estou de sutiã bege, eu estou de calcinha bege, e não é nenhuma preocupação, mas a gente está numa culpa tão grande e precisa de outra pessoa para te envolver. Então, eu trago isso mais num negócio de, será que a culpa que você está sentindo, ela está sendo construída pela sociedade, ou ela está abrindo buracos dentro de você que foi a sociedade que impôs, e as relações sociais, de uma maneira geral, que te impuseram? Ou será que é realmente seu? Você sente a falta, você sente a necessidade? Porque eu acho que tem uma linha muito tênue aí. Sim, mas, gente, a culpa é quase um substantivo feminino mesmo. Opa! Aliás, tem uma coisa, eu não sei se aconteceu com vocês, acho que a gente tem idades próximas. Eu, recentemente, comecei a perceber que eu antes ia para a praia e ficava preocupada. Fui modelo por muitos anos, então, tô com celulite, minha barriga não tá para dentro. E aí, o tempo vai passando, aí tive filhos. Hoje em dia, eu tenho uma liberdade com o meu corpo mas tão maior que eu jamais vou me preocupar. Assim, eu olho, tem celulite. É isso, tem celulite. A nossa percepção do corpo, eu queria muito que eu conseguisse ter essa visão sobre mim com 20 anos. Eu ia ser uma adolescente, uma jovem tão mais feliz, tão mais segura.
Porque a gente leva tanto... Eu imagino que com 50 anos eu vou estar mais ainda largando foda-se. A porque, maturidade tipo, cara, traz mais. o corpo o peito caiu. Traz. Caiu, a barriga tá mais... tá mais mole. Mas agora eu me preocupo, eu comecei a sentir umas dores no corpo que eu não tinha antes. A idade está chegando. Então, agora eu quero resolver a dor e eu não tô preocupada. Se o corpo estiver legal, beleza, é uma consequência. Mas não é aquela preocupação de antes. Eu falo, põe um maiozinho, segura aqui, eu posso me abaixar com as crianças. Tá ótimo. Por que eu não era assim com 20 anos? Que eu era linda, gente. Olha só, a gente já era, a gente é e a gente vai continuar sendo, cada um do seu jeito. A gente fica se cobrando uma sexualidade, se cobrando uma perfeição que é da nossa cabeça. E onde está a sexualidade? Porque, por exemplo, eu lembro de ver o Áureo cuidando da Clara e falar, caralho, que é o mão da porra, eu quero sentar e nem guindaste tira, entendeu? Então, tem esses lugares, como a Luana, inclusive, trouxe na entrevista dela, tem esses lugares que, às vezes, é o jeito de pegar a caneca, e tem muito de, tipo assim, de você enxergar a sexualidade dependendo do quanto você está de libido e confortável com o seu próprio corpo. Essa questão de estar confortável no corpo, outra coisa que me trouxe isso também, foi o negócio de dar o exemplo para Clara. Nossa, muito. Então, tipo assim, uma coisa que eu não usava era cropped, porque, minha barriga não é chapada, não sei o quê. A Clara ama um cropped com a barriguinha dela de fora e tal, e eu, cara, vou usar também. E foda-se. É uma barriga, porra. E como o filho vai transformando também a gente. E a gente tem que lidar com os nossos medos e com os medos dos nossos filhos. E isso a gente está falando para a próxima notícia, que saiu no Viva Bem do UOL, falando sobre como lidar com crianças e adolescentes que estão com medo de ir à escola. Essa notícia se refere ao ataque que aconteceu na última segunda-feira de um homem de 21 anos que entrou numa escola e atirando. E a gente vê que esse é um modelo que acontece tanto nos Estados Unidos, com toda essa indústria bélica, assim, sabe? Que é tão lucrativa lá, que também está sendo lucrativa aqui, armando tanta gente e tanta doença mental acontecendo ao mesmo tempo. E foi um rapaz que era diagnosticado já também com esquizofrenia, que é esse rapaz de 21 anos, que entrou e matou um casal. A menina morreu na hora, se eu não me engano, se foi a menina ou menino, a menina morreu na hora, e o rapaz, que eles eram um casal, morreu depois. E aí, assim, a gente já está vindo de uma série de ataques que estão acontecendo nas escolas, e com tudo isso está acontecendo muito no Twitter também, as redes sociais rolando muita ameaça. As crianças estão sentindo medo na escola. Vocês estão sentindo isso também dos filhos de vocês, já nessa idade? Eu não chego a sentir da minha filha, eu não sei o quanto na escola eles abordam, e eu tentei entender se ela estava sabendo alguma coisa sobre isso em abril, e ela não me pareceu saber muito, eu preferi não trazer, porque eu comecei a ficar doente, eu comecei a ficar em pânico, eu comecei a ter taquicardia de pensar, ela vai para a escola. Eu me despedia como se eu nunca mais fosse ver. Eu não queria levar, eu me perguntava, será que não é bom a gente ficar uns 15 dias sem levar para a escola? Eu tinha um desespero, eu queria falar para as pessoas que eu tinha visto aquela coisa do dia 20, acho que era 20 de abril, e eu falei, será que eu falo ou será que eu vou estar aumentando uma onda de pânico? Porque eu estou em pânico, mas eu quero salvar. Eu falei, não adianta eu deixar minha filha em casa e salvar minhas filhas se os outros pais não estão conseguindo salvar os filhos porque talvez eles não saibam. O que eu posso fazer? Eu fiquei num conflito. Eu fico com a mão gelada de falar. Mexeu muito comigo. Eu fiquei muito, muito, muito mal com tudo isso. E eu dou graças a Deus que minhas filhas estudam numa escola pequenininha, eles botaram segurança, não tem adolescentes, não tem... Assim, é criança pequena. Isso me deu uma segurança, mas eu continuo com esse medo. Tá, minhas filhas estão protegidas. E os outros? E como fazer? Para mim é desesperador. Então, eu me vejo doente em relação a isso. Minhas filhas não chegaram nesse ponto. Como é que vocês ficaram? A Clara não, eu acho que nem passa pela cabeça dela. Tipo, em momento nenhum isso foi abordado, a gente já não vê jornal com ela próximo, então ela não sabe que isso aconteceu, simplesmente. Mas é uma faixa etária que é fácil da gente blindar, porque tem 5, 6, 2 anos, né? No caso do Arthur, ele ficou com certeza, né? Ele tem 9 anos e na escola já começaram a falar quando teve a onda de tuitaço falando que ia ter os atentados em 20 de abril, na escola eles já aumentaram a segurança na escola, sendo que também, vamos lá, novamente voltando para cá, estamos falando de lugares de privilégios de filhos que estudam em escolas particulares, porque escolas públicas também está acontecendo para caramba isso, a gente precisa olhar, e tem violências muito piores, inclusive, que acontecem, sabe? Nas escolas públicas, violências demais, de todos os aspectos, de professores que não recebem, se a gente entrar nesse assunto, a gente vai entrar muito mais,
mas nenhum lugar está protegido. A escola que, antes de 20 de abril, quando teve o ataque, que o rapaz entrou com um machadinho e matou as crianças numa creche, que aquilo foi horrendo, era numa escola que também teria uma certa proteção, tal, e também que aconteceu. Então, assim, não existe ambiente seguro, a gente não está tendo mais ambiente seguro nenhum para os nossos filhos. E como está aumentando esses atentados, acho que por conta... E é um lugar também que a gente tem que parar para falar, é um lugar de saúde mental. A maioria dessas pessoas, eu cheguei como repórter cobrir o atentado da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, quando o Wellington matou várias crianças ali. O Wellington também era vítima de problemas de saúde mental. Então, a gente está vendo muita gente com problemas de saúde mental numa sociedade que incentiva a violência, incentiva o porte de arma, incentiva uma série de coisas, e que é uma sociedade que não protege, não investe nem no sistema público de saúde de qualidade, que dirá para ter um acompanhamento psicológico dessas pessoas. O próprio rapaz que cometeu esse crime lá no Paraná, em Cambé, ele sofria de esquizofrenia diagnosticada, né? E a gente está falando do problema psicológico de quem comete esses crimes, mas existe um agravante em cima de problemas psicológicos dessa geração, especialmente pré-adolescentes e adolescentes. Crianças que saíram de um momento de pandemia e tiveram uma dificuldade de voltar para espaços públicos de escola, inclusive para se socializar. Pensa, a gente com 12, 13 anos já tinha uma questão muito complicada de como eu vou agir, como eu vou me importar, quem vai se aproximar de mim. E isso sob um filtro de 2 anos dentro de casa. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu fui num restaurante pós-pandemia, parecia que eu tinha desaprendido tudo. Agora, bota isso no aspecto de uma criança que está, um pré-adolescente, uma adolescente que está em formação, tentando se entender enquanto indivíduo, com todas essas preocupações de eu posso tocar, eu tenho que usar a máscara, eu preciso trocar a máscara a cada X horas, a gente está aqui junto, mas não pode chegar perto. E aí vem mais essa outra preocupação agora, que é temer pela vida mais uma vez, porque durante a Covid já foi uma coisa de temer pela vida. E, enquanto mãe, diversas outras preocupações. A Clara estuda numa escola pública, mas a gente teve, por exemplo, que fazer uma reunião para estabelecer o que seria feito para conseguir resolver, para mitigar, sei lá, evitar que pudesse acontecer alguma coisa. Na faculdade que eu estou também, a gente encontrou num banheiro do bloco um símbolo nazista, uma suástica com uma data específica e um recado de estarei aqui, não vai sobreviver ninguém. Então, está para tudo quanto é lado, a Polícia Civil foi chamada e tudo mais. Então, são diversas outras preocupações que trazem novas culpas, novas práticas, novas necessidades e vai criando uma coisa psicossomática. Eu lembro que eu tenho uma amiga que está com uma criança nessa fase da adolescência e a menina começou a apresentar muitas dores. Ia em médico, ia e não encontrava o que estava acontecendo. No final das contas, descobriram que ela estava psicossomatizando toda essa história dos ataques e não conseguia falar, porque a adolescência ela traz também esse distanciamento de pai e mãe, né? Olha o tamanho dessa treta, mano. É muito difícil. Eu lembro que algumas mães começaram a falar, será que não é o momento da gente voltar para o ensino online? Eu falei, gente, mas se já estamos sofrendo essas questões de saúde mental por causa de tanto isolamento, o ser humano ele é feito para viver em sociedade, para estar junto, para encostar, para abraçar. A gente precisa do convívio. Vamos fazer isso de novo? Mas, ao mesmo tempo, se tivesse um adolescente em casa, eu ia, meu Deus, vamos ficar aqui? Professora, por favor, faz um onlinezinho essa semana, esse mês, quem sabe 2 meses? Porque dá um desespero, é o que a gente tem de mais precioso. E cada vez que eu me despedia das minhas filhas para ir para a escola, nesse período, eu ficava, meu Deus, será que é a última vez que eu vou me despedir? Eu preciso, será que eu vou me arrepender de estar mandando para a escola? É um medo que não... Eu lembro, antigamente, que a gente só via as notícias dos Estados Unidos e falava, que loucura, como que deixam chegar nisso? Aí a gente vê aqui tão perto. Ai, dá E quando a gente desespero. para pensar também que é um ataque em templos de ensino, Sim. que é onde os nossos filhos também vão ter também a oportunidade de aprender mais. São lugares que, assim, não existe transformação social se não for através da educação. E aí a gente coloca que nesses lugares mesmo, assim, não se dá para aprender. E isso a gente está falando dessa onda de atentados, tirando
além das escolas que ficam dentro ou à margem de comunidades que tem tiroteio direto e que tem suspensão de ensino, ou então onde um monte de aluno tem que ficar deitando no chão para ficar, sabe, se protegendo ali do tiroteio que acontece constantemente. Então, a gente está num país onde a gente não consegue evoluir muito, a gente não consegue sair do subdesenvolvimento, a gente não consegue fazer transformação social, porque é um país que não consegue muito acessar a educação, e quando consegue acessar a educação, a gente está vivenciando tudo que a gente está vivenciando hoje em dia. E aí eu também acho que também falta muita coisa, falta investimento em diversos aspectos. E aí, quando eu paro para pensar que a gente está num mundo que é um mundo de milionários e bilionários, de gente que vem acumulando renda e riqueza, sabe? E essa renda e riqueza vai deixando um rastro de pessoas pobres pelo caminho. Aí eu vou para dar um gancho para outra notícia, Tati, de profundidade de loucura. Só não deixa rastro no fundo do oceano, porque aí não encontramos. A gente trouxe a notícia do James Cameron, que é o diretor do Titanic, que já tinha mergulhado 33 vezes para visitar os destroços do navio, e por causa disso ele gravou documentário, ele resolveu fazer o filme e tudo mais. Essa semana a gente teve aí um grande furor em cima da questão do submersivo, que até o dia de ontem, a gente está gravando na sexta-feira, a gente não sabia o que tinha acontecido com ele, que carregava 5 tripulantes, todos bilionários, porque cada ingresso para você poder entrar naquele submersivo custava $250 mil, equivalente a R$1 milhão de reais. E aí, o que acontece nesse caso especificamente? A ideia, o que aconteceu, dizem, né? A conclusão que eles chegaram é que o submersivo implodiu. Mas a gente passou a semana inteira numa angústia e numa coisa complicadíssima de tentar entender o que estava acontecendo, acreditando que eles estavam lá dentro ainda, no fundo do oceano, com o oxigênio acabando. E dá uma contagem regressiva na imprensa também, assim, de quanto tempo que eles teriam, e que foi aumentando ainda mais a nossa falta de fôlego nesse assunto e a intenção de consumir mais para saber o que ia acontecer, até que eles localizaram, através da sonda, ali onde estariam esses destroços, e que chegaram nessa conclusão que tinha implodido. Né? Os destroços nem existem. Nem existe mais. Inclusive, hoje, eu pesquisando no Google, eu botei como ele auto-preencheu ali, o que é implosão. Ah, sim. Porque assim como eu, que entrei para pesquisar o que é implosão, as pessoas estavam em busca disso, porque é uma coisa nova. E eu fiquei nessa angústia da falta de ar, porque eu ficava, gente, quanto tempo eles têm? Mas se a gente ficar nervoso, a gente começa a respirar mais rápido, o ar vai acabar mais rápido. Como que eles estão vivendo? E será que ali dentro eles começam a brigar? Como é que... Passa 1000 coisas na cabeça, e eu acho que é a sensação de você estar preso e não poder abrir a porta e sair, porque não tem como. É angustiante, deixou a gente mais desesperado ainda. A gente comentou aqui nos bastidores que a sensação, quando descobriu foi uma implosão e foi rápido, é quase um alívio. Meu Deus, eles não sofreram por 5 dias. Exato. E a implosão causada pela pressão marítima, que foi tão forte, que foi muito maior do que a pressão que existia dentro. Então, assim, a morte deles possivelmente foi uma morte muito mais rápida e aconteceu antes mesmo das buscas do governo do Canadá e dos Estados Unidos começarem ali. Agora, a gente está falando de uma tripulação que é uma tripulação que já alguns deles já tinham um super histórico de ter visitado, já terem feito outras viagens, outras aventuras. A gente está falando de um empresário paquistanês, é um empresário que já estudava muito sobre buscas de vida extraterrestre, que já tinha essa coisa, e que ele chamou e insistiu pela ida do filho, que o filho nem queria muito ir, mas ele insistiu muito para que o filho fosse, de uma mulher também que foi para lá, que ela, inclusive, era parente de um casal que tinha sido vítima no Titanic. Também eu acho que ela é a mulher do motorista. Do piloto. Como navegador. Vamos chamar ele de navegador? Do navegador. Parece que a mulher dele era parente. Capitão, gente. Capitão de um Cadê a Marinha aí, moça? Traz essa Marinha. A Marinha é só casada. Marinha é sério. Então, assim, é uma tripulação que também tinha um conhecimento. Não foram pessoas aventureiras, leigas no assunto, assim, ao léu, não. E não foi o primeiro porque primeira a sensação, leiga, eu li,
surgiu um negócio, os ricos entraram e foram lá e sumiram. Não foi uma coisa assim. Existem alguns anos já... os pontos importantes são, o James Cameron não foi nesse submersivo. Ele foi de uma outra maneira essas 33 vezes. Esse submersivo, no ano passado, tinha feito 6 viagens iguaizinhas a essa. Essa era a primeira desse ano. E aí, agora, eles vão investigar para descobrir. Mas eu vi um especialista falando que um risco na lateral poderia causar por causa da pressão, se tivesse um pequeno risco na parede que tem 20 centímetros de largura, já era o suficiente para criar todo esse problema. Outras pessoas eu vi sondando que poderia ser o vidro, porque é importante dizer também que esse submersivo não tinha janela, viu, pessoal? Você acha que vai para lá ver o Titanic através de uma janela? Não vai. O fundo do oceano, não dá para você enxergar nada. Ele tinha um farolzinho e uma câmera do lado do farol, então você iria assistir o Titanic assim como você assiste Netflix na sua casa. Você poderia estar no sofá. O investimento mesmo foi mais pela aventura de ir tão profundamente. Eu estava lendo que o roteirista dos Simpsons, ele foi 3 vezes. E foi através mesmo da Titan, que é essa mesma empresa. Foi através do Titan, aliás, dessa empresa. E ele falou que eles tiveram que assinar um termo de responsabilidade, e que nesse termo de responsabilidade, quando ele foi as 3 vezes, ele falou que foi uma viagem muito tranquila, mas que tinha a menção de que eles poderiam morrer a qualquer momento nas 3 primeiras páginas. Eles explicavam, eles reiteravam e ratificavam que tinha esse risco iminente de morte a qualquer instante. Eu fico pensando nessa coisa desse namoro, de que quanto mais rico também mais você tem esse namoro de ser divino, de ser Deus e de ter o controle sobre todas as coisas. Então, você tem uma coisa de desbravar e ir até o limite também, que é uma aventura de você achar que, nada vai acontecer. Lembrando que teve um engenheiro que, tempos atrás, ele também trabalhava nessa empresa e de que ele apontou os riscos que existiam nessa viagem e ele foi demitido. Então, se namora achando assim, não, eu sei tudo, eu não vou respeitar os sinais, necessariamente, e foi para essa viagem sem volta. Tem uma coisa da adrenalina, né? Pessoas que gostam de viver essas aventuras muito profundas, que gostam de viver a vida mais perigosamente, tem um lance que o seu corpo se acostuma com um nível de adrenalina e você sempre busca aquilo, porque depois vem a felicidade, a sensação que você tem. Você busca aquela... É quase como uma droga, né? O seu corpo tem aqueles hormônios. Você fica, nossa, isso que é legal. Isso que é bom. E aí você fica buscando cada vez mais essa sensação. Não sei se é o caso, mas se eles já viveram tanto, porque se me oferece um negócio desse, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu tenho medo. Eu prefiro ver o Netflix. Eu acho legal ver o videozinho ali, já vou achar incrível, vou ficar com a lembrança. Eu não iria, porque não é uma coisa que me atrai, mas quem vive... E existem várias pessoas, tem um conhecido, que ele pulou uma vez de paraquedas e não abriu o paraquedas, mas ele continuou saltando depois. Então, se recuperou, sofreu muito, não morreu, graças a Deus, mas ele continuou saltando, porque para ele aquilo era viver. Às vezes, essas pessoas têm essa necessidade. É muito louco, mas tem. Eu fico pensando, qual que é a pira do bilionário? Qual que é? Não tem mais onde enfiar dinheiro? E aí enfia na bunda, eu penso, às vezes. Não, mas assim, eu também estou disposta a tentar entender essa pira e trazer para vocês essa informação. Eu queria deixar claro que se um dia eu passar por esse momento, eu estou pronta. Pode vir, dinheiro, venha dinheiro. Venha dinheiro. Mas aí também eu penso também como se investe em conhecer mais o fundo do mar, como se investe em habitar Marte, como se investe em saber se a vida é extraterrestre, mas não se investe aqui, né? Não se investe para diminuir a pobreza, porque o tempo todo você está querendo se distanciar cada vez mais. Talvez a humanidade do outro reflita a humanidade que a gente tem em si, e a gente não quer se ver refletida a humanidade que tem em si, porque a gente quer ser Deus. E eu não estou falando de Deus religioso, não, tá? Eu estou falando dessa figura do poder, do poder, né? Então você quer tanto ter esse poder que você entra nesse efêmero da fama, da prosperidade, de tudo, e você
quer se distanciar do outro coleguinha, do outro ser humano que está ali pedindo dinheiro ali na esquina, que você passa por cima e você não olha, que você não quer fazer por onde. E a comparação foi bem propícia, né? Porque compararam com o navio de imigrantes que não teve 1% desse valor e de gente investido para que fosse resolvido a questão. Enquanto estava Estados Unidos, Canadá, aviões, navios, sondas, tudo procurando esse investimento gigante de grana na busca por eles. E aí você trouxe a parada mais doida, Tati, mesmo. Porque quanto que é investido, quantos imigrantes, a gente, assim, uma das maiores crises, que é muito maior do que a pandemia hoje em dia, assim, está sendo muito maior, é a crise migratória. Então, a gente vê um governo como os Estados Unidos investido tanto em crise migratória, tanto em buscar os bilionários, e a gente não vê esse esforço quando chegam esses barquinhos assim de pessoas pobres, paupérrimas, desesperadas, fugindo de guerra, fugindo de fome, fugindo de crise, fugindo de tudo, para entrar no sonho americano. Sabe? Então, a gente vê a disparidade de tudo. A gente não vê investimento para salvar a vida dessas pessoas. Mas e os memes, hein? Preciso confessar que eu achei uns bens bons. Nossa, vocês viram memes sobre o submarino? Pessoal, ontem eu passei uma tarde inteira só de olho nisso aí. E assim, difícil, né? Mas eu achei alguns bem divertidos. Falando em meme, a gente tem uma próxima notícia. Que não é necessariamente sobre um meme, mas é sobre pepeca. Então tem a ver sobre profundidade também. Já que a gente sai de assunto de profundidade marítima, vamos entrar numa profundidade feminina? É isso. A Gillette Venus, que é a versão da Gillette para mulheres, apresentou uma nova influenciadora, a Pepeca da Cláudia, que nada mais é tipo a Lu, do Magalu, ou o Baianinho, das Casas Bahia. Enfim, mas essa aqui não é uma figura completa enquanto um corpo humano. Ela é só essa partezinha aí mesmo, sabe? Dos grandes lábios. Nossa, mas eu tenho tanta coisa para dizer sobre isso. Eu queria saber a opinião de vocês primeiro, para depois eu dar minha palestrinha. Fala, Naomi, você Eu fiquei bem chocada. Quando eu vi, eu não sabia. Eu falei, gente, como assim? Que louco, que curioso, assim. Primeiro, há um estranhamento. Não entendi inicialmente qual seria a proposta, além de dar uma remexida na nossa cabeça. E, ao mesmo tempo, logo veio a ideia, fale bem, fale mal, fale de mim. A marca, com certeza, ganhou um buzz, assim, não sei como se fala essa palavra, mas, né? Ganhou uma atenção muito grande por criar uma coisa controversa. Eu não sei como a intenção era chocar? Chocou. Chocou, impactou e se falou muito disso nas redes sociais, se falou demais desse assunto. Quando eu olhei a primeira vez, assim, no olhar mais ingênuo, um olhar assim rápido, falei assim, nossa, que engraçado, parece o senhor cabeça de batata, sabe? Assim, eu falei assim, nossa, que figura simpática. E quando você começa a olhar ali os vídeos, fala assim, a Pepeca da Cláudia. Aí tinha a Cláudia Raia falando assim, não é a minha Pepeca, tal, a Cláudia também. Aí logo depois, a Cacau Protásio, que o nome também é Cláudia. Não é a minha Pepeca, tal. E depois a Cláudia Ohana falando assim, será que é a minha Pepeca? E a marca assumiu que era baseada, inspirada na Pepeca da Cláudia Ohana. Isso. Que já fez tanto sucesso por conta da capa da Playboy, que era uma capa que as pessoas começavam a falar que era uma floresta, que por conta de ter um pelo, que é uma parada natural da mulher, tá? É como ter pelo. somos. Ter pelo. E aí eles confessaram. Confessaram que era inspiração, né? E aí, gente, assim, eu preciso fazer um disclaimer que eu tenho esse grande dom que se chama de problematizar todas as coisas. Então, é isso que eu vou fazer aqui nesse exato momento. Porque a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, fiquei em choque, assim. E pensei, cara, se fosse um falo, eu teria esse mesmo tipo de reação que eu estou tendo agora? Acho que nenhuma agência jamais colocaria um falo. Você não sabe o que é falo, é pênis, né? Então, assim... Giromba, piroca, esse tipo de coisa. Jeba, essas coisas. E depois eu fiquei pensando, mas peraí, será que isso corrobora um grande assunto e todos os temas que a gente tem abordado para que as mulheres tenham mais liberdade com seus corpos e possam escolher, por exemplo, se depilar ou não, e que a gente não tenha essa necessidade de um padrão específico, porque é uma pepeca. É uma pepeca perfeita? Minha pepeca não é assim. A gente tem muito essa coisa de tem que ser rosinha, por exemplo. Tem muitos caras que
exigem que eu só fico com mulher se ela tiver uma pepeca rosinha. Essa é a rosinha, a maioria não é. Não, e é assim, essa coisa do padrão mesmo, porque é uma pepeca rosinha, lisinha, pequenos lábios simétricos. Exato, clitóris pequenininho, tudo piquitito, assim, sabe? E careca. Uhum. Porque tudo bem, você precisa vender Gillette, eu entendi, beleza, mas aí tem que tirar tudo e ficar infantilizado, que é uma outra problematização que a gente traz da depilação excessiva. É saudável não ter nenhum tipo de pelo? Ah, tá, mas tem algumas fotos lá que ela tá com moicano, com não sei o que, não sei o que lá, mas a boneca lábios, em si, que é onde teria que ter a proteção mesmo ali dos pelos, não tem. E aí eu fico pensando, falei, cara, o que é? É marketing de guerrilha isso? Porque é uma campanha que explode, que todo mundo está falando, óbvio, sobre a Gillette, assim, ganhou também uma notoriedade muito grande. A equipe de marketing deve estar super satisfeita. Feliz, entregou os números. Muito feliz. Mas até onde vai? Até como isso também vai corrompendo o nosso olhar a ponto de eu olhar para a minha pepeca e querer que ela seja uma pepeca rosinha, lisinha, fofinha, sabe? Toda depiladinha, toda depiladinha. Eu acho muito complicado, assim. Eu entendo também a questão de, vamos quebrar esse tabu jogando uma pepeca na sua cara. Beleza, eu entendo, legal. Mas, pô, já tem... E aí eu preciso puxar a sardinha, né, pro meu lado um pouco e para as outras criadoras de conteúdo que já falam sobre sexualidade feminina há tantos anos. Será que não tinha outra maneira de você fazer isso, corroborando e gerando uma cultura mais específica, de fazer com que as mulheres se sintam mais à vontade com seus corpos? A gente vai usar Gillette. Independente do que for. A maioria das mulheres não vai deixar de se depilar porque a gente já está com isso implantado. Mas, pô, será que você não está corroborando por uma coisa que não deveria, cara? E outra coisa, a gente já tem um histórico aí da Gillette feita para mulher, do depilador feito para mulher, ser um pouco mais caro só porque é feito para mulher. Será que não tem outro jeito de abordar? Gillette, pelo amor de Deus, não fecha as portas para mim. Muito pelo contrário. Vamos, junto, fazer diferente. Exato. Abre as portas para uma nova forma de fazer a discussão, sabe? Eu acho que a gente tem que ampliar de uma forma que seja uma forma natural e que com alcance que pegue todas e que também não necessariamente você também precisa tirar tudo, tá? Também tá tudo bem ser peluda, tá tudo natural. Tá tudo bem ser a Cláudia. Pois é. E a Cláudia já foi tão humilhada e tão chicoteada, e a pepeca da Cláudia foi tão chicoteada. Mas agora ela está sendo paga para continuar sendo humilhada. Pois é, mas será que ela se deu conta disso? Às vezes ela está nessa versão de, não, peraí, eles estão modificando isso. E assim, eu estou falando das criadoras que já fazem isso, mas coloca essa pepeca para falar esse tipo de coisa, porque a primeira hora que eu olhei, eu falei, ela vai falar que você não precisa. Até esse momento, não tem nada parecido. Muito pelo contrário, tem um videozinho em que ela está usando a Gillette para raspar o rosto dela, mas num nível que faz até o barulho de vamos tirar tudo. O rosto, no caso, dos grandes lábios. A bochecha dela. Cláudia, a bochecha. E se fala muito da indústria da pornografia também, que atrapalha, tipo, jovens. As pessoas olham, não, mas tem que ser assim. Dizem que jovens hoje em dia não sabem nem... tem que ser então violento, tem que ter assim, tem que ter um desse tamanho, para homem, para mulher, tem que ser perfeitinha, tem que ser rosinha, tem que ser... E eles não entendem que isso não é a realidade. Gente, é um filme produzido com atores de uma forma... E foi se perdendo a naturalidade, a verdade, o entendimento de como é que é. E isso também traz... Esse é o modelinho, assim, que você vai depilar, que você vai ficar assim, tira mais uma vez a coisa única de cada pessoa. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fui transar pela primeira vez, cara, eu me depilei tanto com Gillette que eu feri tudo, porque eu não queria que a pessoa soubesse que eu tinha pelo. Isso aqui está reforçando exatamente a Tati de 14, 15 anos, só transei com 18, queria deixar claro, mas está entendendo? Sim, que não sabe o que é normal. Eu também olhava, mas será que eu tenho eu encravava pelinho, eu falava, e agora? Isso é normal? Que coisa horrível! Isso. Gente, isso é o corpo humano. E por que dói tanto? Simplesmente ser humano. Por que a gente tem que sofrer e achar que está sempre errado? É difícil de lidar com essas coisas e realmente ver isso é mais um tapa na cara da gente que é engraçadinho, mas é um engraçadinho
que não está colaborando. É um tapa na pepeca e não um tapa maneiro. Não é dos bons. Não é do tapa que vai trazer tanto prazer assim. Vai trazer... É muito mais trauma. É muito mais trauma também, um reforço que é um reforço muito negativo de padronização da estética vaginal, que a gente também está trazendo com esse comercial aí. Mas voltando para os bilionários excêntricos que gostam de se ferrar, a gente tem o será que é fake? Para vocês descobrirem se é fake ou se não é essa notícia que traremos aqui, que envolve 2 bilionários, Elon Musk, dono de metade do universo aí, herdeiro que toma conta da porra toda, e um outro dono de metade do universo, que é o Mark Zuckerberg, que é dono da Meta, Facebook e tudo mais. Nesse caso, não herdeiro, mas, porém, bastante privilegiado também. Dizem que o Elon Musk chamou o Mark Zuckerberg para disputar coisas no tapa, para sei lá, viverem uma experiência de boxe. Chamou ele para uma luta, E aí? É verdade, não é verdade? E o Mark Zuckerberg aceitou o desafio. Gente, o Mark, ele parece uma pessoa tão sem expressão, tão... O Elon Musk me parece algo real, que é algo que ele faria. Mas será? Mark... Mas esse é o tipo de rinha que eu gosto de ver. Rinha de bilionário, entendeu? Essa eu vou estar pronta para assistir. A gente teve aqui no Brasil também o Whindersson Nunes, que primeiro chamou o Popó. E a gente viu, assim, um desempenho muito bom do Whindersson ali dentro. Apanhou direitinho o Whindersson. Eu te amo, mas apanhou bonitinho. Mas, porém, descontou a raiva no outro, né? Exato. Porque, além do Whindersson, o Logan Paul já tinha disputado, é um influenciador dos Estados Unidos, e aí agora inventaram essa história com os bilionários aí, muito provavelmente para fazer mais dinheiro ainda, né? Não sei qual que é o objetivo. Ou preencher o vazio que começamos falando, não é mesmo? Que há um vazio. Eu acho que quanto mais você tem, dá uma... O que eu posso fazer com tudo isso? E agora? Tipo, já tenho a melhor casa que eu podia imaginar, já fui para os lugares mais incríveis, já tenho todos os carros que é possível eu andar e fazer. Já ajudei, talvez, não sei se... Mas dizem que boa parte tem a sua parte filantrópica. Mas tem vários outros caras que não passam por esse processo também. Por exemplo, o Bill Gates. É verdade. Entendeu? Que foi por um caminho totalmente diferente do ato da fortuna, de tentar incentivar... Pesquisas científicas. Para saneamento básico, que é uma questão... Eu acho que é gente cagada da cabeça mesmo, não tem jeito não. Rinha de bilionário. Agora, será que é fake? Ou será que é verdade? Então, é isso. Amei estar aqui, amei o papo, entender um pouco mais dessas profundidades todas. Adorei o convite, obrigada. Profundidade de maternidade, profundidade de existência, profundidade de vida. E você que está assistindo, acompanhando, ouvindo a gente, que vocês alcancem uma profundidade real, sem estourarem, sem implodirem, que a gente possa conseguir transitar uma semana mais leve nessa caminhada, mas uma semana com consciência, com menos medo e uma semana linda e feliz. Não deixa de acompanhar a gente, não. Deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Siga sempre a gente, estamos junto e misturado. Obrigada pela sua companhia.